um livro, de uma tacada só? Se não fizeram, vamos fazer hoje, agora. Abra na segunda carta de João. Segunda carta de João. Nós vamos ler toda a carta. São 13 versículos. Segunda carta de João. O tema da nossa mensagem nessa noite é como viver à luz da verdade. Como viver à luz da verdade. Segunda carta de João. O texto assim nos diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos recebido com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Amém. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite em culto ao Senhor, e como é, ó Deus, gratificante, como alegra o nosso coração estarmos em comunhão com os nossos irmãos e na Tua presença prestarmos a Ti o culto que ao Senhor é devido. E nesta hora, ó Deus, queremos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, traga-nos a edificação tão importante e necessária para que, através do Teu ensino, aplicado em nossa mente e coração, possamos viver de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, dirige a nossa vida, fala, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esta é a mais curta carta que nós temos no Novo Testamento. E se você for até mesmo olhar diante das demais epístolas que nós temos, demais cartas, essa poderia até mesmo ser considerada como um bilhete, né? Tal é a sua pequenez. O propósito desta carta, desta epístola, é atentar e alertar a igreja em relação da necessidade de viver à luz da verdade. Hoje nós estamos vivendo um momento onde muito se fala de fake news. Fake news.
O que são as fake news? Falsas notícias, não é mesmo? Então, até uma CPI, eles estavam querendo fazer aí das fake news, porque é tanta mentira falada, ensinada, pregada, principalmente no que diz respeito à política, que as pessoas estão aí sem saber o que é verdade, né? O que é a verdade naquilo que estão dizendo em respeito à política. Então, muita mentira, muita coisa tem sido dita, tem sido falada e que não corresponde à verdade. Quando nós olhamos, irmãos, para a igreja, quando nós olhamos para o cristianismo, quando nós focamos hoje para a nossa realidade, nós temos visto muitas heresias. Nós temos nos deparado com falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, que têm pregado um falso evangelho. E, queridos, isso, se bem que nós temos visto com muita nitidez nos dias atuais, isso já é antigo. E isso já era também uma preocupação dos primeiros apóstolos, ou dos apóstolos, né? Lá nos tempos antigos, quando escreviam as suas cartas, porque muitos mestres, muitos falsos pastores estavam influenciando as igrejas. Você pode olhar para Paulo escrevendo à igreja aos Gálatas. Ele se admira justamente porque a falsa doutrina estava penetrando aquela região da Galácia e muitos crentes estavam sendo influenciados. E assim nós vamos ver na história da igreja. A história da igreja é marcada por esses falsos ensinos, pelo surgimento de falsos mestres. Se você olha para a primeira carta de João, já é uma carta mais substancial, podemos assim dizer, pelo menos no que diz respeito à sua escrita, são 5 capítulos que lá nós temos. O que João quer nos ensinar nessa primeira carta é sobre como você pode visualizar, como você pode autenticar o crente verdadeiro. Como você pode apontar e falar, ali vai um crente verdadeiro. O apóstolo João, quando ele escreve, ele vai nos dar, pelo menos ali, algumas provas para você autenticar o verdadeiro crente. A primeira dela, a doutrina. Qual é a doutrina que essa pessoa segue? O que ele prega, o que ele fala a respeito da palavra de Deus? Ele crê na inerrância da palavra de Deus? Ele crê na suficiência da palavra de Deus? E em relação a Jesus Cristo, o que ele pensa de Jesus Cristo? Jesus Cristo é 100% homem? Jesus Cristo é 100% Deus? Ou seja, o que essa pessoa crê a respeito das Escrituras, a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, vai autenticar se essa pessoa é um verdadeiro crente. Mas não fica só nisso. A prova também é social, ou seja, como que essa pessoa se relaciona com as demais pessoas. Ele ama o seu próximo, ele tem empatia para com o próximo. Como é este relacionamento? É tanto que João vai escrever algumas coisas que são fortes. Ele vai dizer, olha, se você não ama ao seu irmão, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Então, uma prova também que vai autenticar se a pessoa é uma pessoa, um verdadeiro crente,
é o aspecto social, é como ele lidar com as demais pessoas, não só as pessoas de dentro, não só da comunidade. É muito fácil nós amarmos os nossos irmãos, não é mesmo? É muito fácil. Como é fácil eu amar vocês? Como é fácil vocês amar a mim? Não sei, né? Eu acho que sim. Ok? Mas e os de fora? Né? Jesus nos ensinou o quê? Amai os vossos inimigos. Como tem sido esse amor? Como tem sido o nosso relacionamento para com aquelas pessoas carentes? O que você tem feito? Então tudo isso autentica também a sua fé. E se você é um verdadeiro crente. E também a questão moral. A questão moral. Que está dentro da obediência à palavra de Deus, aos preceitos de Deus. Há muitas pessoas que têm muito entendimento bíblico, mas não aplicam nenhum na sua vida. A sua vida é cheia de imoralidades. Essa pessoa, com certeza, não conheceu verdadeiramente a Jesus. É isso que você vai encontrar na primeira epístola. Quando você olha agora para essa segunda carta, escrita por João, você vai encontrar aqui que estas mesmas provas, elas vão se fazer presente, mas no que diz respeito a você mesmo, no sentido de como eu estou vivendo na verdade, ou como viver na verdade. E a prova que você vai ter que olhar no que se relaciona a isso é a questão da verdade, a questão doutrinária, que você vai encontrar aí nos 3 primeiros versículos dessa pequena missiva, dessa pequena carta, a questão do amor e a questão da obediência. A igreja está andando na verdade? Você vai olhar para esta igreja no que diz respeito à sua doutrina, no que diz respeito ao amor e à obediência. O crente, você como crente, você está andando na verdade? Você pode analisar isso se você conhece a verdade, se você vive em amor, se você vive em obediência. Então, esta segunda epístola de João, ela pode ser dividida em 3 pontos. Pequena carta, em 3 pontos aqui, e 3 pontos que são muito básicos. A igreja ou o crente precisa conhecer a verdade, precisa andar na verdade e precisa permanecer na verdade. É sobre isso, então, que nós vamos compartilhar aqui nesta noite. Meus irmãos, esta carta de João, bem como a terceira carta, João, ele escreveu tanto o seu evangelho, como escreveu a primeira carta, a segunda carta e uma terceira carta. E tanto a segunda quanto a terceira, elas estão relacionadas à questão da hospitalidade aos pregadores itinerantes. Lá no primeiro século, não havia hotéis, não havia pensões como nos dias atuais. Existiam alguns lugares que recebiam essas pessoas que estavam viajando de um lugar para outro, mas eram lugares bem precários, cheios aí de sujeira, de pulgas, né, infestadas de pulgas. E o que acontecia? Os nossos primeiros evangelistas, quando eles saíam de um lugar para outro, os crentes recebiam essas pessoas em casas, né? Eles não deixavam que essas pessoas fossem para pensões ou para algum local que recebia estes itinerantes. Então, abria-se as casas para receber os evangelistas. Você vai ver isso no livro de Atos muito bem, quando é dito que Lídia recebeu Paulo na sua casa
quando Jason, lá em Tessalônica, recebe também o apóstolo Paulo na sua casa, Gaio recebe Paulo lá em Corinto, e assim por diante. Ou seja, Paulo andava de um lado para outro e ele era recebido nas casas. Irmãos, no Novo Testamento, então, isso era algo bem peculiar, bem presente. O propósito, então, de João, quando escreve essa epístola, é alertar os crentes para terem cuidado com aqueles que eles estão recebendo em casa. Se você olhar aí, ele lá nos versos 7 e verso de número, aliás, no verso de número 10, ele vai dizer, olha, se alguém vier até você e não trouxer esta doutrina, não o recebeis em casa. Tenha cuidado com essa pessoa. Por quê? Porque justamente você estaria deixando-se influenciar pelos falsos profetas. E seria assim, como ele vai dizer no verso 11, cúmplice. Então, meus irmãos, nessa breve carta, João nos dá aqui o perfil de uma igreja, o perfil de uma família, o perfil de um crente fiel. Ou seja, como viver à luz da verdade? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para viver à luz da verdade, eu preciso, primeiramente, conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Note, meus irmãos, que os 3 primeiros versículos, ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Irmãos, veja só que interessante. João, ele começa esta epístola e ele usa pelo menos 4 vezes aqui, nestes 3 primeiros versículos, que são versículos da saudação dele, a palavra verdade. Tanto no primeiro versículo, quanto no segundo versículo, no terceiro versículo, ele usa a palavra verdade. E por quê, meus irmãos? Porque a verdade, ela tem que ser algo muito presente na nossa vida. Veja só, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele assim se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está orando na sua conhecida oração sacerdotal de João, capítulo de número 17, lá no verso 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existe uma verdade, e essa verdade ela tem que ser conhecida. E por isso, então, Deus revelou essa verdade na pessoa do seu Filho, e Deus revelou também na palavra escrita. Ou seja, nós temos a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Hoje nós vemos aí as pessoas muito falando sobre, olha, a verdade ela é relativa. Você pode ter uma verdade e eu tenho uma outra verdade. Aquilo que é verdade para você, necessariamente, não precisa ser uma verdade para mim. Ou seja, eles colocam a verdade como algo relativo. E até mesmo a palavra de Deus. Não, a Bíblia, ela é a verdade para você, para mim não. Mas nada, irmão. A palavra de Deus, ela é a verdade, verdade absoluta. Ela é verdade absoluta. E nós devemos não apenas conhecer a verdade, mas nós devemos amar a verdade. Amar a verdade. E viver por amor da verdade. Então veja que João abre esta pequena carta, esta pequena
missiva aqui, justamente com uma nota sobre a verdade. Por que ele está fazendo isso? Justamente porque falsos mestres, falsos pregadores estavam pregando heresias no meio da igreja. Meus irmãos, isso é algo tão na mente dos apóstolos, e que tem que ser para nós algo tão preocupante, que ele chama essas pessoas de enganadores e anticristos. Veja aí no verso de número 7, ele chama essas pessoas, são enganadores, são anticristo. Ou seja, todo aquele que prega algo que não é bíblico, ou vai além daquilo que a Bíblia ensina, este é um falso profeta, este é um anticristo. E João, então, ele estava dizendo que havia uma mortal diferença entre a verdade e o erro, e que os crentes não podiam tolerar isso. Hoje, muitas vezes, quando você se levanta para defender a palavra de Deus, defender as doutrinas bíblicas, as pessoas vão te chamar de intolerantes, as pessoas vão te xingar, né, falar muitas coisas impróprias contra você. Mas, meus irmãos, nós não podemos tolerar o falso evangelho, os falsos mestres, os falsos crentes. Não podemos. Eu acho interessante quando Paulo escreve a sua epístola a Tito, e tem um versículo lá, né, na epístola, que eu acho interessante. Algumas pessoas podem até pensar, puxa, isso aqui é muito forte, e é mesmo, quando ele diz, é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. E como que nós calamos essas pessoas? Pregando a verdade, conhecendo a verdade, sustentando a verdade. Nós calamos essas pessoas quando nós conhecemos a verdade. E então é isso que João aqui, logo nessa sua saudação, ele quer deixar muito claro, meus irmãos, cuidado. Cuidado no que diz respeito à verdade, conheçam a verdade, se apliquem em conhecer a verdade. Nós sabemos, meus irmãos, que nós conhecemos a verdade pela graça de Deus. Semana passada nós pregamos aqui sobre isso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos pelo nosso conhecimento, ou porque somos boas pessoas, ou porque fazemos boas obras. Não, nós somos salvos pela graça de Deus que nos alcançou, que penetrou o nosso coração, abriu o nosso entendimento, aplicou em nós a sua verdade. Pela graça nós somos salvos. Mas quando experimentamos essa graça, quando experimentamos essa misericórdia de Deus, nós recebemos paz. E João, ele estabelece aqui com clareza a questão da pessoa de Jesus, da divindade de Cristo. Ele une aqui Pai e Filho de uma forma maravilhosa, aí no verso de número 3, quando ele fala do Deus Pai e de Cristo, o Filho do Pai. Ele faz essa ligação para mostrar, meus irmãos, aquilo que na primeira epístola ele vai dizer: se você tem o Pai, você tem o Filho, mas se você não tem o Pai, você não tem o Filho. Há uma ligação muito grande entre Jesus e Cristo e Deus, Deus e Cristo, Deus o Pai, Deus o Filho. O Filho é divino. Meus irmãos, a fé cristã, preste atenção nisso, a fé cristã, ela mantém-se em pé ou cai, dependendo da maneira como nós vemos a doutrina de Cristo. Quem é Jesus?
Quem é Jesus para você? Essa foi a maior discussão que nós vamos encontrar nos primeiros séculos da igreja. A pessoa de Jesus. Olha, meus amados, se Jesus é somente um homem, Ele não pode salvar você. Se Jesus é somente um homem, Ele não pode salvar você. E há muitas pessoas que dizem, não, Jesus é somente um homem, Jesus não é Deus. E se queremos, meus irmãos, ser uma igreja que se mantém fiel à verdade, se você quer ser um crente que se mantém fiel à verdade, a verdade revelada na palavra de Deus, você deve se apegar às doutrinas bíblicas, às antigas doutrinas da graça. E você deve crer nisso, e você deve defender isso. E como que você vai fazer isso? Vindo aos cultos, vindo aos estudos bíblicos, participando, lendo a Bíblia, lendo bons livros, para conhecer a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Mas, meus irmãos, veja só, o que é interessante é que João não fica somente nisso. Ele entende que conhecer a verdade é muito importante, mas ele vai, dos versos 4 a 6, nos direcionar a que devemos também andar na verdade. Veja só, ele diz assim a partir do verso 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Não somente aqueles que conhecem a verdade, mas que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Primeiro ponto, você precisa conhecer a verdade. Busque conhecer a verdade, se dedique por conhecer a verdade, leia a Bíblia, medite na Bíblia, ouça os estudos bíblicos, participe, faça pergunta, queira realmente conhecer a verdade, mas andar na verdade é também importante, está ligado. Meus amados, não basta apenas estudar a verdade, não basta apenas discutir sobre a verdade. Eu tenho visto muitas vezes no Facebook as pessoas se degladiando por causa de doutrina, um fala uma coisa, outro fala outra, parece que é uma disputa para ver quem vai vencer, quando na verdade isso, meus irmãos, não leva a nada. É claro que nós precisamos sim defender a verdade, precisamos pregar a verdade, mas precisamos, acima de tudo, praticar esta verdade, andar na verdade. Irmãos, há crentes que ao mesmo tempo que defendem a verdade, desobedecem a verdade. Há uma frase que é muito importante, que diz assim: você tem que ter luz na sua mente e fogo no seu coração. Você precisa entender a verdade, conhecer a verdade, para praticar a verdade, e praticar com zelo, com amor, com fidelidade. Há muitas pessoas ortodoxas, você conversa com ela, você vê, puxa vida, que conhecimento, que grande conhecimento que essa pessoa tem a respeito das Escrituras, conhece tudo da Bíblia, conhece os pontos calvinistas, conhece a história da igreja, conhece as questões filosóficas, mas que não pratica nada disso.
mas que a sua vida é uma vida de desobediência. E muitas vezes nós vamos encontrar isso nos líderes, na vida de pastores, na vida de presbíteros, na vida dos chamados apóstolos, bispos, pessoas que muitas vezes conhecem, mas não praticam, conhecem, mas não andam na verdade. E é isso que João também quer combater aqui. Ele combate primeiramente a questão de você precisa conhecer a verdade, mas você também precisa andar na verdade. Meus irmãos, há um abismo por vezes entre o que uma pessoa crê e a maneira como ela age. Ela diz crer em Jesus, ela diz crer nas Escrituras, ela sustenta as doutrinas bíblicas, ela tem grande conhecimento, mas não pratica isso. Isso, meus irmãos, é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Veja que João, ele se alegra com aqueles que andam na verdade. O verso 4, ele diz isso. E essa alegria do apóstolo é porque ele olha para a igreja, ele olha para algumas vidas e ele vê essas vidas andando na verdade. Certamente, meus amados irmãos, alguns tinham se desviado da verdade. E infelizmente isso sempre aconteceu, isso acontece nos nossos dias. Pessoas que começam conosco, pessoas que estão conosco, pessoas que são doutrinadas, pessoas que sustentam a verdade e vêm, professam a sua fé, são batizados, mas daqui a pouco vão embora. Inclusive temos até um hino no nosso hinário que diz: quantos que corriam bem, porém agora longe de ti estão. Queridos, o que João quer argumentar aqui é que nós precisamos estar firmados na verdade e andar na verdade. Andar na verdade. Poucas coisas, meus amados irmãos, quebram mais o coração de um líder, de um pastor que prega a verdade, que quer ver a sua igreja sendo edificada na verdade, do que ver crentes desobedientes. Crentes que abandonam a palavra de Deus, abandonam a igreja, deixam de servir ao Senhor através da igreja. Por isso, a alegria aqui do apóstolo olha, eu fico alegre, eu fico contente em ver os teus filhos andando na verdade. Meus irmãos, o João também argumenta que Deus tinha dado um mandamento. E que mandamento é este? O mandamento para andarmos em verdade e amor. E esses mandamentos, eles focalizam a verdade sobre áreas específicas da nossa vida. Como você tem vivido o Evangelho na sua casa, no seu emprego, no meio da sua família, no meio dos seus amigos? A palavra de Deus, ela nos orienta em tudo isso. Em como conciliar a nossa vida dentro do contexto que nós estamos vivendo.
vezes surgem de dentro da própria igreja. É interessante quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ele está indo embora e ele chama os presbíteros para dar algumas recomendações, e uma das recomendações que ele vai dar àqueles irmãos é essa: cuidado. Cuidado, porque no meio de vocês vão surgir lobos vorazes. Meus irmãos, muitas vezes nós vamos encontrar os falsos mestres dentro da própria igreja. E quando eu falo igreja, não estou aqui aplicando somente a igreja local, eu estou falando no aspecto geral. Você vai ver muitos por aí, dentro desse cristianismo evangélico, mas que são lobos, pregando falsas doutrinas. São os pregadores modernos, são os pastores progressistas, pastores que falam bonito, pastores que têm uma dicção, uma presença de púlpito muito boa, mas quando começam a falar palavras até bonitas, estão pregando heresias. Temos que ter cuidado com isso, cuidado com isso. Por isso, João, quando vai terminar aqui esta pequena epístola, ele deixa claro isso: cuidado com aqueles que são enganadores, cuidado com os anticristo. Por quê? Porque se você der ouvido a essas pessoas, se você se atentar aos ensinos dessas pessoas, você corre o risco de voltar atrás. De voltar atrás. Ou seja, o perigo de perder aquilo que você já ganhou. O apóstolo tinha esse propósito de: olha, eu estou alertando vocês para que vocês não voltem atrás, mas para que vocês prossigam. E se vocês se deixarem levar pela falsa doutrina, pelo falso evangelho, pelos falsos pastores, vocês vão voltar para trás, vocês vão perder o galardão. Está aí no verso de número 8. Meus amados, os falsos mestres, eles oferecem alguma coisa que você não tem. Interessante isso, quando na realidade eles estão tirando o que você tem. Quantos crentes estão sendo enganados pelo falso evangelho nos dias de hoje? Por pregadores como Ricardo Gondim, por pregadores como Ed Renekiewicz, por pregadores que falam bonito, falam palavras tão bonitas, mas que, meus irmãos, estão cheias de heresias. E João, ele está dizendo: essas pessoas, elas tiram de você o que você tem, aquilo que você foi ensinado, aquilo que você precisa sustentar. Essas pessoas, elas vêm agora com uma nova visão, com uma nova doutrina. Eu tenho sempre dito uma coisa: nós não precisamos de doutrinas novas. Nós não precisamos de doutrinas novas. Nós precisamos crer nas antigas doutrinas da graça. Nós precisamos sustentar isso para viver de acordo com a glória de Deus, com a verdade de Deus. E é tão interessante que João, ele faz uma ligação dizendo: olha, se você se deixar seduzir pelos falsos mestres, pelos falsos pastores, você corre o risco de voltar para trás, como também corre o risco de ir além.
Está aí no verso de número 9. O perigo é ir além dos limites da palavra de Deus, é acrescentar algo à palavra de Deus. Já lá no livro de Apocalipse, já vai haver uma recomendação ali a respeito disso. Nós não precisamos ir além da palavra de Deus, irmãos. E hoje esses pregadores estão trazendo coisas novas, olha, revelações novas. Nós precisamos disso e daquilo outro. Queridos, nós precisamos crer na inerrante, na infalível e na suficiente palavra de Deus. Tudo que Deus tem para nós já está revelado, está na sua palavra. É nela que nós devemos debruçar, é nela que nós devemos crer. E eu quero terminar, meus irmãos, dizendo, essa coisa ela é tão importante, a ponto de João chegar e falar, como eu já disse no início, cuidado até mesmo em receber essas pessoas na sua casa. É claro que ele não vai estar falando, olha, se alguém não crê como você, se alguém é de uma outra religião, se você tem um parente, um amigo, você quer receber em casa, mas ele não é cristão, ele não é da tua igreja, não o receba em casa. Não, não é isso que ele está falando. Não é isso. Nós podemos nos relacionar com todos os tipos de pessoas, e temos nos relacionados, não é mesmo? Na nossa família, amigos nossos, que não são cristãos, mas o que ele está querendo dizer é, não receba na sua casa, para lhe ensinar doutrina, pessoas que não estão pregando a verdade. Cuidado com isso. Cuidado até quando você liga o televisor hoje e você vai assistir o culto da igreja tal. Você vai ouvir o fulano de tal. Irmãos, hoje nós temos a facilidade de sermos edificados com grandes pregadores, com grandes mensagens, mas cuidado com isso. Porque muitas vezes você pode acessar alguém que está pregando também uma heresia. Não receba isso dentro da sua casa. Eu quero terminar dizendo que a heresia, meus irmãos, ela é uma obra iníqua, ela é uma obra das trevas, e nós precisamos ter cuidado com isso. E como podemos andar na verdade? Conhecendo a verdade primeiramente, aplicando essa verdade na nossa vida. Não deixe ela apenas ficar na sua mente, mas que ela venha a mover o seu coração. E se apegue a isso, se apegue à verdade. Não se deixe vencer pelas suas fraquezas, pelas suas limitações. Há muitas pessoas, e eu já ouvi isso muitas vezes, dizendo, olha, estudar a Bíblia é muito difícil. Meus irmãos, é difícil estudar física também, é difícil estudar matemática também, é difícil estudar várias ciências também. Agora, a palavra de Deus é mais uma, e nós temos a presença do Espírito Santo que vai abrir a nossa mente. Jesus diz que o Espírito Santo viria para estar conosco para sempre e nos ensinar em toda a verdade. Se você tem o Santo Espírito de Deus, não fique pensando que a Bíblia é um livro difícil, não. Ore a Deus, peça a Ele que abra a sua mente, o seu coração, e leia a Bíblia, participe dos estudos bíblicos, questione, faça perguntas, e você vai crescer no conhecimento da verdade. Pedro, quando escreve as suas cartas, uma das coisas que ele mais fala é sobre isso, o crescer no conhecimento de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a que possamos viver buscando conhecer a verdade, andar na verdade e nos apegar com toda a força da nossa alma à verdade fiel. Amém.